Eu quero dar continuidade àquele assunto que nós estávamos tratando quinta-feira passada. Creio que o que nós vamos falar aqui hoje é a continuação daquilo, não foge muito do que estava sendo dito. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Paulo diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também se manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e ternos de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Então, como nós estávamos estudando semana passada, Paulo ele vinha falando, neste capítulo aqui, no capítulo anterior ele vinha falando sobre a franqueza de Deus mediante o Evangelho, de como que Deus ele nos salva com a graça incondicional, e de como que as pessoas que tinham um pensamento errado sobre a lei, elas iam até Cristo, como aqui no caso os Colossenses. Eles foram até Cristo, foram até o Monte Calvário, e depois que foram casados com Cristo, eles voltaram para o Monte Sinai para viver pela lei. Paulo diz assim no capítulo 2, verso 8: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Pois se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? É o verso 18. Como se vivessem no mundo, tais como não toques, não prove, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceito e doutrinas de homem, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, os colossenses, eles eram movidos pelo orgulho de querer, ao se comparar com as demais pessoas, com os demais pecadores, eles verem que eles eram dignos de ser salvos, porque eles até criavam certas regras autoimpostas. Não toques, não manuseie, e se achavam melhor que as outras pessoas, dizendo que eram salvos por causa disso. Então, a mente legalista, ela logo pensa: já que o amor de Deus é livre, é incondicional, totalmente livre, gratuito, soberano, e minhas obras, minha obediência não são a causa do amor de Deus, nada do que eu faço de bom é a causa principal para Deus ter me amado, então não precisa haver mudança na minha vida.
seja, nada disso vai mudar, ter esse tipo de mentalidade, já que a graça é incondicional, como que isso vai mudar a minha vida? Então eu posso viver como que alguns dizem, se eu sou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Isso é verdade. Então eu posso viver da maneira que eu quiser, porque a graça é incondicional, o amor de Deus é incondicional, ou se não temos livre-arbítrio, é só a graça soberana. Então, como a Igreja Católica na época de Lutero falava sobre a escravidão da vontade, a Igreja Católica falou assim, se nós não dissermos que as pessoas, que os crentes têm livre-arbítrio, então não há estímulo para eles obedecerem. Bom, não é a sua vontade, você não tem essa vontade livre aí para obedecer, então não vai ter estímulo para obedecer. Então é melhor você dizer que eles têm, que aí vai ter um estímulo para eles se santificarem. Então as pessoas logo pensam isso, a mente legalista é levada a pensar isso. Então você vai ver que existem pessoas que não são religiosas, só que ela tem uma mente legalista quando ela pensa, já que é Deus que decreta tudo que eu faço é por decreto de Deus, eu não tenho livre-arbítrio, o amor de Deus é incondicional, então não importa a maneira como eu faço. Se eu sou salvo, se é a eleição incondicional de Deus, então as minhas obras não contam, então não importa a maneira que eu vou viver. Só que, como nós lemos essa passagem aqui aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo ele toma um caminho totalmente oposto a isso. Ele vinha falando no capítulo 2 que a graça é incondicional, o amor de Deus é eletivo, só que ele toma um caminho totalmente oposto. Então, o ponto, para nós resumir o que foi dito na semana passada, pelo fato de o amor de Deus ele ser totalmente livre e totalmente incondicional, é isso que transforma a nossa vida. Na verdade, é essa liberdade do amor de Deus que transforma, e não é apesar dela. Esse é o ponto que o Paulo está defendendo. Então, a ênfase está na liberdade do amor de Deus e na sua escolha incondicional e soberana, que causa nas nossas vidas o oposto daquilo que as pessoas geralmente pensam. Já que é incondicional, eu vou viver da maneira que eu quero. Não é isso, não é assim que acontece. Então, as pessoas, as legalistas, elas dizem, se o amor de Deus é totalmente livre, a graça totalmente condicional, então podemos viver da maneira que quisermos, que vamos ser salvos de qualquer jeito. Então, se Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, não importa o que eu faço, não vou ser salvo por minhas obras, então posso viver da maneira que eu quiser, que eu vou ser salvo. Essa pessoa, ela nunca conheceu a graça. A pessoa que tem um tipo de entendimento assim, eu vou viver da maneira que eu quero, ela nunca compreendeu, ela nunca foi a graça, ela ainda está vivendo na lei, ela ainda é legalista e chama isso de graça, porque acha que pode viver da maneira que quer. Então, se a graça fosse incondicional no pensamento delas, não por condições que eu cumpro, que é cumprida pelo homem, então você poderia viver aí da maneira como você quer, viver no pecado, se você fosse eleito. Esse tipo de pensamento mostra que a pessoa ela nunca conheceu a graça. Então aqui nesse estudo de hoje, eu quero falar sobre 3 pontos importantes. Primeiro, o Evangelho ele muda as nossas vidas. Segundo, o método com que o Evangelho muda, de maneira que o Evangelho muda as nossas vidas de forma radical. E terceiro, por que funciona? Por que funciona sempre? Sempre que você se agarrar no Evangelho, aquilo vai transformar a sua vida. Por que sempre vai funcionar? Então, Paulo diz assim aos Colossenses, ainda no capítulo 3, no verso 9. Pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós somos transformados num novo ser, numa nova criatura, segundo a imagem daquele que nos criou. Ou seja, aquele que nos criou é Deus e a imagem dele é Jesus. Nós somos conformados à imagem de Cristo. Então, a mudança que o Evangelho faz nas nossas vidas, ela é radical e muito profunda. Não é essa visão superficial da religião de, eu mudei de igreja, você vai encontrar isso muito dentro da mensagem, vamos dizer assim. Eu estava em tal determinado grupo que era unicista, eu mudei de igreja, me converti, vim para a igreja da doutrina correta, ou seja, eu mudei de doutrina, eu mudei os hábitos, eu mudei minhas roupas, meus usos e costumes, eu mudei. E as pessoas acham que isso é a mudança que realmente, o cerne do que o Evangelho faz nas nossas vidas.
Então, essas são mudanças periféricas. Não digo que não sejam importantes, é claro, muito melhor você estar congregando onde se ensina a doutrina correta do que num galinheiro por aí afora. Só que isso ainda é periférico, não é essa a mudança profunda que o Evangelho causa em nossas vidas. Então, Paulo vai dizer assim aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então não é essa mudança periférica que você muda de igreja, muda de doutrina, muda as roupas e tudo mais, só que não muda a sua identidade, não muda a sua pessoa. Você não é uma nova pessoa, é a mesma pessoa, apenas com novos costumes religiosos. Então, o Evangelho não vem para fazer, para nos tornar uma nova criatura. Então, a partir do momento que você entende a maneira como isso, como o método de como o Evangelho vai nos transformar, é a partir daí que nós somos mudados. Então, o primeiro ponto é, o Evangelho, ele muda as nossas vidas. Paulo vai dizer assim aos Romanos, capítulo 6, verso 4, de sorte que, se fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida, ou seja, uma nova criatura, uma nova vida que você está vivendo. Não é aquela vida antiga, aquele homem com seus velhos feitos. Então, esse é o primeiro ponto. O Evangelho, ele muda as nossas vidas. Segundo ponto, qual é o método de mudança radical que o Evangelho faz nas nossas vidas? E a resposta que nós vamos encontrar para isso está nesse capítulo 3, só que está aí, como posso dizer, como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 7, não está tudo em ordem cronológica, aqui também é a mesma coisa. Então, vamos começar entendendo essa mudança, esse método, essa maneira de mudar de duas formas diferentes. Aliás, em duas etapas. Primeiro, nós lemos em Colossenses, capítulo 3, verso 5. Essa é a primeira parte. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixão desordenada, desejos maus e a ganância que é idolatria. Ou em outra tradução, matem os desejos deste mundo que age em vocês. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Matar os desejos que pertencem à nossa natureza terrena. O segundo ponto está em Colossenses 3, verso 2. Coloquem a sua mente nas coisas que são lá do alto e não nas que são da terra, ou nas que são do mundo. Então existem duas coisas aqui que nós precisamos fazer. A primeira, cavar para baixo, e a segunda é olhar para cima. A primeira é você vai identificar esses desejos terrenos em você, e depois você vai olhar para o alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, primeiro passo, ou primeira etapa, cavando para baixo. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, os desejos malignos, a avareza que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais vós também noutro tempo andastes, quando vivieis nelas. Então, a chave para mortificarmos essas coisas em nossa vida está em duas palavras aqui desse versículo, que é desejos maus ou desejos malignos. Essa foi a tradução que fizeram para o idioma em português. Então, o que são desejos maus ou desejos malignos? Quando a gente pensa em desejos maus, o que logo nossa mente é levada a cogitar? Que significa desejar algo mal, ou desejos malignos, desejar algo maligno. Só que no grego, aqui no português é duas palavras, desejos maus ou desejos malignos. Só que no grego é uma única palavra, não é duas palavras como no português. Isso se deve a um esforço que os tradutores fizeram para tentar expressar o que a palavra que Paulo usou aqui no grego quer dizer. Então, a palavra usada por Paulo aqui chama-se epitúmia. E desejos maus não é a tradução precisa para isso, porque epitúmia significa desejo excessivo, controlador, intenso ou um anseio. Então, isso é epitúmia.
E desejos maus, você logo pensa, desejos maus é o desejar algo que é mal, ou desejar algo que é maligno. E só que epitúmia é um desejo exagerado e excessivo por qualquer coisa que é boa. Não é você desejar algo que é mal, é por qualquer coisa que é boa. Isso é epitúmia. É um desejo excessivo por qualquer coisa que é boa. Então, quando você entende o que Paulo estava dizendo aqui, com essa tradução dessa palavra, aí você vai perceber que aqui, por exemplo, ele colocou uma lista aqui de pecados que os fariseus podiam olhar e dizer, ó, eu não faço isso, imoralidade, impureza, isso nunca dormi com a mulher, como dizer, nunca cometi adultério, não, isso eu não faço. Só que você vai ver, é uma lista que foi dita aqui que os fariseus podiam olhar e dizer, nós não praticamos isso, Paulo não está falando sobre nós. Só que quando você entende essa palavra, epitúmia, você vai ver que ela significa qualquer desejo excessivo por qualquer coisa que é boa. Então, a pessoa ela tem um desejo excessivo pelo ministério. Aquele desejo é pecaminoso, é um desejo maligno porque é um desejo excessivo. Então, a epitúmia, ela vai estar ligada a outra palavra aqui que Paulo fala, que é a idolatria. Então, tudo que é uma epitúmia nas nossas vidas, a epitúmia ela é fruto da idolatria. Então, nós idolatramos algo. Nós idolatramos algo e este algo, ele passa a ser a nossa fonte de valor, a nossa fonte de identidade. É tudo que nos dá senso de, se eu perder aquilo, você vai ver muitas pessoas no meio secular, no mundanismo aí, dizendo assim, se eu perder tal coisa, meu mundo acaba. Por quê? Porque aquilo é uma epitúmia na vida dela. E pode ser algo bom, só que é uma epitúmia na vida dela. Então, se ela perder aquilo é a vida dela. Se ela perder aquilo, acabou. O mundo dela desmorona. Então, Paulo ele está falando sobre isso, sobre esse desejo. É um desejo por uma coisa boa, só que se torna mal pelo ser uma epitúmia, ser um desejo excessivo. E os fariseus, eles faziam isso. Eles se gabavam do que eles tinham. Por exemplo, você pode ter, como os fariseus, uma epitúmia por santidade. Eu vou me gabar da minha santidade no momento que eu pecar, meu mundo desaba. Porque eu estava firmado naquilo. Então, a epitúmia é um desejo excessivo por qualquer coisa. Então, em Efésios, capítulo 5, verso 1, Paulo vai fazer uma passagem paralela a essa em Colossenses. Ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, que se murruga, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem torpezas, nem porvoices, nem chocarrices, nem que não convém aos santos, antes ação de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem parte no reino de Cristo e de Deus. Então, veja que esses pecados aqui, na verdade, quando Paulo está dizendo a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, todos esses vícios que ele está citando aqui, ele não está dizendo uma regra. O evangelho não é uma regra daquilo que você não pode fazer. Ele não está citando essas coisas como se fosse uma regra para você não fazer aquilo. Não é esse o ponto. Se você entende essa palavra epitúmia, você vai perceber que ele está falando, essas coisas só acontecem porque você tem uma epitúmia dentro do seu coração e você tenta buscar nessas coisas a satisfação, porque a epitúmia é o seguinte, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Então, se a minha fonte de identidade vem, por exemplo, de um romance, então, quanto mais romance, então eu vou me alimentar daquilo. Quando aquilo dá errado na minha vida, então meu mundo desmorona. E aí é aí que mora o problema. Então, toda amargura, toda impureza, toda malícia, ira, tudo que te perturba é resultado de uma epitúmia que é resultado da idolatria. Aquilo é um ídolo no nosso coração. Então a questão é identificar, porque mesmo nós cristãos, nós estamos livres disso. A questão é você identificar isso. E por que isso? Porque eu estou buscando naquelas coisas a minha fonte de identidade, a minha fonte de valor. Eu preciso, às vezes é da aprovação das pessoas. Eu preciso que eu seja bem-quisto pelas pessoas, porque meu senso de valor vem disso. Então eu vou me sentir, minha autoestima vai melhorar porque as pessoas me apreciam mais. Então quando eu sou depreciado pelas pessoas, pronto. Aí meu mundo desaba. Então, idolatria
significa pegar algo que é bom e fazer aquilo como algo final nas nossas vidas, como fazer que daquilo a nossa fonte de identidade, fazer daquilo a nossa vida. Então, a epitúmia são aquelas coisas boas que eu transformei em meus salvadores. Então, a minha salvação, ela vem daquilo. Aquilo é que me anima, aquilo que faz eu levantar de manhã, aquilo que é tudo na minha vida. E aquilo me dá um significado de dignidade, me dá esperança, me dá segurança. Pode ser qualquer coisa boa, pode ser pregador, qualquer coisa boa. Por exemplo, Paulo, ele amava o ministério que ele tinha. Deus me fez ministro dos gentios. Ele amava o ministério que ele tinha. Só que o ministério de Paulo não era uma epitúmia na vida dele. Embora ele amasse aquilo fosse uma coisa boa e ele amasse, vai ver que ele vai dizer assim: prefiro morrer e estar com Cristo. Ou seja, o ministério não é uma epitúmia. Então, se eu morrer e partir agora, é melhor estar com o Senhor. Porque aquilo não era tudo na vida dele. Então, a questão aqui é cavar para baixo. Então, você tem que fazer uma série de perguntas, e aqui a questão importante entender que nós não precisamos ir consultar um psicólogo secular para entender por que esses problemas, essas coisas acontecem em nossa vida. A questão é que não é você conversar com outra pessoa, na verdade você conversar consigo mesmo. Você tem que fazer uma série de perguntas a você mesmo que exigem respostas verdadeiras e diretas. Por que eu estou buscando em tal coisa meu senso de valor? Por que minha identidade tem que vir dessas coisas? Por que eu só me sinto bem se eu tiver isso na minha vida? Eu tenho Cristo, Ele é maravilhoso, mas preciso disso também porque isso aqui me dá um valor que Cristo não está dando para mim. Por que eu estou fazendo isso? Então, a questão que nós cristãos devemos fazer é isso, cavar para baixo, identificar essas epitúmias na nossa vida. Então, quais coisas que existem na minha vida que se eu perder elas, meu mundo acaba? Essa é a primeira pergunta. Quais coisas que se eu perder? Dinheiro? Carreira profissional? Família? Filhos? Pai? Mãe? Ministério? O que eu perco na minha vida que meu mundo acaba? Qual que é a epitúmia? É uma coisa boa a epitúmia, mas é minha mãe? É meu pai? É meus irmãos? O que é uma epitúmia na minha vida? É a aprovação das pessoas? É o poder? É a influência que eu desejo ter que eu não tenho, então aquilo eu fico buscando aquilo? Quais coisas que se você perder, não dá mais vontade de orar? Aí, não tenho mais vontade de orar. Aconteceu tal coisa na minha vida, fiquei meio deprimido, sabe? Então, o coração de todas as pessoas do mundo busca um Salvador funcional. E algo que traga para nós um significado, algo na minha vida que me dê significado, me dê importância, me dê segurança. Então todas as pessoas, independente se elas são ateias ou se elas são teístas, acreditam em Deus, não importa, todas as pessoas, como o irmão Brana dizia, Deus fez você para adorá-lo, e você vai ser um adorador. Você vai adorar a Deus ou você vai adorar seu carro, sua casa, você vai adorar alguma coisa. Todas as pessoas adoram, todas as pessoas procuram um salvador funcional na vida, algo que dê significado. E quando você tem um salvador funcional, ele também vira um senhor funcional, porque epitúmia é isso, é um desejo controlador. Ele vira um senhor funcional na sua vida. E como Cristo disse, não podeis haver dois senhores, ou a mamão ou a Deus, ou é o dinheiro ou é Deus. Então, as epitúmias, elas são aquelas coisas que, se temos, não queremos perder. E quanto mais temos, mais desejamos. E se perdemos, nós nos perdemos. Se eu perder aquilo na minha vida, eu me perco. Você vai ver que no legalismo você usava muito isso. Vamos tomar o maior cuidado, porque hoje, você vê essa frase dita pelos legalistas. Hoje você tá firme, mas amanhã você não sabe. Ou seja, se amanhã você cair em pecado e Cristo vier, você se perdeu, porque a sua fonte não era Cristo. Existia uma epitúmia ali que era a sua autojustiça. Então, isso é uma coisa terrível. Então, o que é que eu perco na minha vida que eu me perco? Que meu chão sai dos meus pés, meu mundo acaba, meu mundo desmorona. Então, o que nós devemos fazer como cristãos é cavar
e seguir essas epitúmeas até o lugar de origem. Como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, é o que nós lemos na ceia e não entendemos muito o que é dito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, cave, busque essas epitúmeas na sua vida. Examine-se aqui no grego, se eu não me falha a memória, a palavra no grego é dokimazo, que é examinar minuciosamente, é cavar lá e procurar por quê, de onde que vem essas coisas na minha vida. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, você vê que o apóstolo João, ele amava o irmão dele, Tiago. Eles cresceram ali no ministério com Jesus, e logo depois que Jesus foi aos céus, o irmão dele foi morto. Mas o irmão dele não era uma epitúmia na vida dele, porque ele tinha razão para continuar vivendo e sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Então, tem muitas coisas na vida das pessoas. Por exemplo, Ezequiel, ele amava muito, o profeta Ezequiel amava muito a esposa dele. E Deus diz assim, ó, como sinal da profecia para Israel, a sua esposa vai morrer. E aí a esposa dele morreu e Deus diz que a maneira como ele reagiria à morte da esposa seria a profecia para Israel. E quando ele fala sobre a esposa dele ter morrido, ele fala, eu perdi o deleite dos meus olhos. Uma coisa triste, só que a esposa dele não era um epitúmio. Ele continuou vivendo, continuou com a mesma alegria que ele tinha em Deus. Então, existem muitas coisas na nossa vida que a gente pode achar que, mas eu creio na doutrina correta, eu tenho, como eu disse, você pode entender a idiosincrasia da mensagem, da teologia do irmão Brana perfeitamente. Você pode cumprir todas as regras, mas se você ainda tem a epitúmia aí dentro do seu coração, algo que te dá valor, que não é Cristo, você está perdido. Você tem um Salvador funcional que não é Cristo. Então, do que adianta? Então, você entende por que muitos cristãos entram em depressão? Porque o senso de valor deles ou de identidade vinha de algo que quando ele perdeu, fiquei deprimido. E hoje em dia parece que não existe mais o que é tratado na Bíblia como tristeza. Existe uma diferença enorme entre tristeza e depressão. Por exemplo, José chorou a morte de Jacó por 40 dias. Ele estava triste, só que ele não estava deprimido. Hoje as pessoas, alguma coisa acontece, ela faz ações na bolsa de valores, de repente perde tudo que investiu. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Aí a pessoa fica deprimida, vai para os bares, enche a cara para tentar de alguma forma se aliviar e não adianta. Ou perde um familiar e entra em depressão. Alguma coisa que acontece na vida dela, da qual vinha um senso de valor, de identidade, que ela perde e aí pronto. Então, é por causa dessas epitúmias que as pessoas ficam amarguradas, vamos falar, ficam iradas, a ira, a amargura, a cólera. Então, até que você e eu cavemos fundo, examinemos essas epitúmias e o porquê que elas são os salvadores funcionais, não há mudança radical em nossas vidas. O Evangelho não pode mudar até que nós identifiquemos essas epitúmias. Então, para aquilo que você entrega o seu coração, aquilo agora é sua vida. Para que você entrega seu coração? Aquilo que você entregou é a sua vida. Então aquilo que vai te dar dignidade, aquilo vai te dar valor, aquilo vai te dar identidade, aquilo vai impulsionar você, aquilo vai ser o centro da sua vida. Então, para que você entregou seu coração? Da onde que você busca um senso de dignidade? Tem muita gente que, inclusive na mensagem, que acha que a dignidade vem do bom comportamento dela. Olha, mas eu não faço tal coisa, eu não me comporto, eu não faço aquilo, eu não uso aquilo e tudo mais. Tá vendo de onde ela está buscando a identidade, o valor dela? Em tudo que foi criado, menos no Criador. Então, o primeiro passo aqui desse método é você cavar fundo, examinar a si mesmo. E o segundo passo é você olhar para cima. Depois de você identificar essas epitúmias, você vai ter que cravar o seu coração no que Paulo diz aqui em Colossenses 3, verso 1 em diante. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já
estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, o método de mudança é: coloque a sua mente na doutrina de Cristo. Coloque sua mente no Evangelho. Mas primeiro certifique-se que o seu coração foi capturado por Cristo. Porque você pode ter entendido perfeitamente a doutrina, mas o seu coração entrega a uma epitúmia. Então você vai se conformar à religião para não ser desaprovado pelos irmãos, pela igreja. Só que o Salvador não está no centro do coração. Então, Cristo, ele tem que tomar o lugar das epitúmias no nosso coração. Se você se concentra na verdade, essa verdade, ela então é levada para o seu coração, e o seu coração, ele é capturado pelo amor de Cristo. Mas enquanto você não cravar e examinar as epitúmias, o Evangelho nunca mudará nada. Fará apenas aquelas mudanças religiosas. Ah, muda isso, muda aquilo, a roupa, isso. Só que lá dentro, não, por isso eu falo sempre aqui que a santificação ela é interior. Ela nunca é essa coisa externa de se conformar a uma regra. Porque a pessoa pode fazer tudo isso e a epitúmia está lá. Entendeu? Porque a santificação ela é no interior. Porque após você compreender o Evangelho, entender o que é o Evangelho, e você coloca a sua mente nisso, esse Evangelho ele tem que ir para o seu coração para que ele seja capturado por Cristo. Cristo, como diz aqui Paulo, Cristo que é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso tudo. Então, Ele é tudo para nós. É Cristo. Não é a família, não é os bens materiais, nada. É Cristo. Cristo é a nossa vida. Então, a menos que isso ocorra, a pessoa pode fazer aquelas mudanças periféricas, superficiais, mas que não adianta nada, não transforma a pessoa em nova criatura. Ela possui aquela mesma identidade que vem de um significado de alguma coisa que foi criada por Deus através de Cristo, só que continua aquela mesma identidade, aquela velha criatura com uma religião nova, uma roupagem nova. Então isso não é transformação. Então, se você fizer isso, você vai poder se livrar das coisas que te deixam ansioso, com vícios que te agarram, que te arrasam. Então, nada em seu coração que te dá identidade, valor ou autoestima, alegria, pode vir de outra coisa que não seja Cristo. Nada. Então, algo que está no meu coração tem que me dar valor, tem que me dar identidade. E não pode ser nenhuma outra coisa senão aquilo que é a nossa vida, que é Cristo. Então, todos os nossos medos, amarguras, depressão, vêm porque as nossas epitúmias são frustradas. Você vai encontrar muito isso, principalmente no meio secular. Você está conversando com alguém no serviço e a pessoa ela tinha uma epitúmia sobre uma posição, um cargo na empresa. E aí outra pessoa toma aquele lugar dela, que é aquele lugar que dava identidade, dava valor para ela, e ela passa a odiar aquela pessoa. Ah, não gosto de fulano. Porque a epitúmia dela foi frustrada. Então, não gosto de fulano. A pessoa pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas tomou o lugar da vida dela, da epitúmia dela. E a pessoa passa a odiar aquela pessoa. Então, todos os nossos medos, do que nós temos medo? Aquilo que é o nosso medo é porque nossa epitúmia está sendo frustrada. Então, medo da morte, medo de qualquer coisa. É porque essas epitúmias, nós estamos buscando em alguma coisa da criação algo que nos dê segurança. E quando aquilo é frustrado, nós sentimos medo. Quando nós temos Cristo como fonte de segurança, quer eu morra, quer eu viva, é para o Senhor. Amém. Então, esse é o segundo ponto, o método que o Evangelho produz essa mudança radical. Primeiro você cava, examina essas epitúmias, e depois você se concentra, coloca suas mentes nas coisas que são de cima. Como Paulo diz, se eu não me engano, a carta aos Filipenses, tudo que é bom, de boa fama, que tem algum valor, alguma retidão, pureza, isso povoai o vosso pensamento. Coloca as coisas nas coisas que são de cima, coloca o pensamento nas coisas que são de cima. E os medos? Os medos, eles têm que ser... Eles são automaticamente, quando você faz isso, os medos são
dissipados. Não há mais medo, não há mais ansiedade, não há mais depressão. Tudo é tirado porque a sua fonte de segurança e identidade ela vem de Cristo. E o terceiro ponto, por que o evangelho ele sempre funciona? Porque quando isso ocorre, esse segundo ponto que nós vimos, quando você cava fundo, examina essas epitumes, você coloca a sua mente nas coisas do alto, seu coração é capturado por Cristo, por que o evangelho sempre funciona? Por que ele vai sempre funcionar? Eu peguei queria nem falar como testemunho, mas uma história que eu li esses dias, de uma pessoa, era uma mulher, ela se converteu há pouco tempo, e ela conta assim que durante boa parte da vida dela, ela tinha relações com vários homens na vida dela, com vários homens. E a maioria desses homens batia nela, ela era espancada, ela era abusada por esses homens. E depois ela se converteu ao evangelho, criou o evangelho, e ela estava indo para a igreja e se consultando com um terapeuta para falar por que ela tinha esse problema, não podia ver um homem que queria ter uma relação com esse homem. E ela conta assim, ó, eu estou indo a um terapeuta e muito do que ele diz está certo. Meu terapeuta diz que eu construí a minha própria importância, aceitabilidade, identidade nos homens que eu me relacionava. E é por isso que estou em defesa com eles. Porque mesmo sendo um relacionamento abusivo, eu fazia daquilo um relacionamento, o meu sentido, minha identidade. Eu simplesmente precisava muito deles de tal maneira que eu tolerava os abusos. Tudo isso é certo e útil. Eu acho que meu terapeuta está certo. No entanto, meu terapeuta não tem uma solução para mim. Acho que nenhum. Meu terapeuta diz que ao invés disso, o que eu devo fazer é conseguir uma ótima carreira, me formar e mergulhar na minha carreira. Meu conselheiro tem boas intenções, mas o que ele está dizendo é que eu devo fazer é faça isso, mergulhe numa carreira para que você se sinta melhor. E a razão da minha autoestima e da minha identidade, ela tem que vir dessa carreira. Mas isso significaria que eu estaria mudando de um ídolo para o outro. Minha vida foi destruída porque eu fiz dos meus romances aquilo que me daria identidade, senso de valor, e o que o meu terapeuta tem para me dizer é que eu devo trocar isso pela carreira. A carreira me dá um senso de valor, identidade e importância. Eu pensei, como que isso muda a minha vida? Sair de uma coisa para outra? Então veja que essa pessoa, ela, por mais que seja recente a conversão dela ao evangelho, você vê que ela percebeu que o humanismo secular, a psicologia, não tem a oferecer uma solução para esse ídolo do coração, essas epitumes. Ela não tinha uma boa formação para identificar essa palavra no grego, mas ela soube rapidamente perceber que o que estava acontecendo na vida dela. Ela diz assim, a carreira vai abusar de mim tanto quanto os homens abusaram. E eu vou me sentir infeliz cada vez que a carreira me bater. Por muitos anos eu tenho olhado para homens e dito, a menos que eu tenha sucesso nesse amor, eu não sou nada. Eu sou infeliz, me sinto um nada. E o meu terapeuta quer que eu troque pela minha carreira. Não quero ser escravizada pelo trabalho como fui escravizada pelos homens que passaram em minha vida. E nenhum terapeuta pode me dar nenhuma outra saída. Não quero ser tão escrava da minha independência financeira como fui escrava da minha dependência por aqueles homens. Hoje, quando eu vou aos cultos e quando estou em adoração, quando o que Jesus fez por mim é tão real e tão maravilhoso, quando eu estou na Santa Ceia e em meu coração eu penso naqueles homens da minha vida e digo, seria bom ter um casamento, mas isso não é a minha vida. Pois quando Cristo, que é a minha vida, se manifestar, e Ele tem se revelado em parte para mim, Cristo é a minha vida. Então eu desisti de fazer de qualquer outra coisa a minha vida. Eu digo para aquelas coisas, você é uma coisa boa,
mas você não é minha vida. Eu adoraria ter um marido, mas se eu não tiver, eu já tenho a minha vida. Eu digo para essas coisas que você não pode me dar nada do que eu já não tenha em Cristo. Eu não quero olhar para os homens ou para a carreira, porque a carreira não morreu por mim. Nenhum romance vai morrer por mim. Só Jesus é a minha vida, pois para ser quem eu sou, ele morreu por mim. Então, isso é uma pessoa que foi mudada pelo Evangelho. Ou seja, não é aquela mudança superficial de religião. Então, Jesus, não está esperando do meu desempenho ou do meu sucesso, da minha obediência para me abençoar. Ele me abençoou na minha miséria. Se eu falhar, ela diz, se eu falhar como Pedro falhou com Jesus no romance, está tudo acabado, tudo desmorona. E se eu falhar como Pedro falhou com Jesus na minha carreira, então tudo vai para o buraco. Mas se eu falhar gravemente como Pedro falhou com Jesus, então Cristo ainda é minha vida. Aleluia. Qualquer coisa que você coloca, faz aquilo sua vida e você falha com aquilo, aquilo acaba. Mas quando Cristo é sua vida, então, mesmo que você falhe, ele continua sendo sua vida. Verdade. Então, ela diz, eu morri, Cristo diz, eu morri para que as suas falhas não deformem a tua vida. Eu sou a tua vida. Jesus é o meu único Salvador. Amém. Então, a nossa identidade vem disso, de Cristo. Independente de todas as outras coisas boas, de todas as epitúmeas que existam, nosso senso de valor e identidade ela tem que vir de Cristo. Então é por isso que funciona. Porque Cristo nunca irá falhar conosco. Amém. A carreira vai falhar. Todo mundo vai falhar conosco. Todas as pessoas vão falhar. E se a nossa identidade, nosso senso de valor, nossa segurança vem dessas coisas, então quando aquilo falhar conosco, está tudo acabado. Então não vamos entrar em depressão, vamos entrar em muitos problemas emocionais que você vai ficar, mas por que Deus permite isso na minha vida? Por que eu sou tão obediente, por que Deus permite essas coisas na minha vida? Porque o Evangelho não mudou. Simplesmente porque você fez uma mudança de religião. Apenas se conformar a regras externas e obedecer aquilo que a igreja está dizendo. Só que, por que o Evangelho, por que isso acontece? Então, o Evangelho funciona porque Cristo nunca irá falhar conosco. E somente a graça faz esse tipo de mudança. Somente a graça ela pode ir lá no fundo do nosso coração e trocar as epitúmeas e Cristo capturar o nosso coração. Somente a graça produz isso. Religião nenhuma pode fazer. Nem o budismo, nem o islamismo, nem o cristianismo, nenhuma religião do mundo faz isso. É só a graça, é só o Evangelho que faz isso. Então, agora, quando o seu coração é capturado e Cristo é sua vida, eu pergunto, como que você, tendo entendimento do que é o Evangelho, por isso que eu sempre falo aqui sobre o que é o Evangelho, Cristo, ele fez o que fez no meu lugar, e Deus está satisfeito comigo em Cristo. Então, o amor de Deus por mim é incondicional, não depende daquilo que eu faço. Agora, quando o seu coração foi capturado por Cristo, como que você diz, já que é incondicional, eu vou viver da maneira que eu quero? Como que isso vai acontecer? Não acontece. Não tem como, porque essa liberdade do amor de Deus, esse amor incondicional é o que vai impulsionar nós a viver uma vida franca para Deus. Verdade. Não para ter aceitação, mas porque já temos aceitação. Então você vai viver francamente para Deus. Não é se conformando a alguma regra, mas é simplesmente vendo os problemas que existem nas nossas vidas, é buscar toda hora examinar a si mesmo, buscar onde estão essas epitúmeas e falar, Cristo, tire isso da minha vida. Quero crer somente em Ti, Tu és a minha vida. Então, por isso que o Evangelho funciona. Nunca que uma pessoa que realmente conheceu a graça, realmente teve o coração capturado por Cristo, vai pensar, então eu posso viver da maneira que eu quero, porque não depende das minhas obras. É claro que essa pessoa nunca conheceu o Evangelho. Não depende da minha obra, eu vou fazer o que eu quiser mesmo. É claro que essa pessoa nunca conheceu o Evangelho, ela está perdida, ela está achando que está crendo no Evangelho. Então, você pode, como eu disse, você pode compreender a teologia do irmão Branham, você pode viver em obediência a todas as regras e estar perdido se as epitúmeas estiverem no coração.
porque elas são o salvador funcional da sua vida, não é Cristo. Então, só o Evangelho, ele transforma a nossa vida de maneira radical. E só a graça incondicional tem o poder expulsivo das epitúmeas. É só justamente essa graça e esse amor incondicional de Deus por nós que é capaz de expulsar as epitúmeas do nosso coração. Só isso que funciona. Por isso que o Evangelho funciona. Porque nenhuma outra coisa... você pode até mascarar... religião é isso, cobertura. Né? Você pode até se cobrir com religião e falar, não, eu sou crente, ser um fariseu. Só que a epitúmia está lá. Você vai buscar o seu senso de valor, de segurança, de identidade, de alguma coisa na religião. Mas eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou isso, isso e isso. Eu sou tal, tal, tal. Então tem uma frase que eu ainda ia colocar no grupo e não deu tempo, que diz assim, não existe ao mesmo tempo, é impossível ao mesmo tempo dizer que eu sou um grande pregador e Cristo é um grande salvador. Não existe isso. Ou você é um pregador pequeno e Cristo é um grande salvador, ou Cristo não é nada e você é alguma coisa. Não existe as duas coisas ao mesmo tempo. Não existe essa de eu sou um grande cristão e Cristo é um grande mestre. Não existe isso. É que ele cresça e eu diminua. Isso é o Evangelho. Então, não é nunca o nosso senso de valor, nunca vem de nós, como nós temos uma grande espiritualidade, como nós pregamos eloquentemente. Nunca vem disso, porque a única coisa grande é Cristo. Então, nosso senso vem dele, nossa identidade vem dele, nosso valor vem dele, tudo que nós temos vem dele. Ele é a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Quem tiver perguntas, pode começar.